Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, nossa. cem- Estamos na live número 134. 134, exatamente isso. Estamos aqui há 134 lives para ajudar você a se tornar uma mulher magra. Para você que ainda não me conhece, para você que está chegando por aqui, meu nome é Ana Clagnam. Eu sou analista comportamental, eu sou especialista em emagrecimento. Eu ajudo mulheres a tornarem-se magras, comendo com liberdade. Eu te ensino a assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. E é sobre isso que nós vamos falar. O nosso tema de hoje é os 3 pilares da liberdade alimentar. Pega o papel, pega a caneta, se prepara, porque nós vamos aprender algo muito poderoso. Os 3 pilares para que você se torne uma mulher magra. Boa noite, sejam todas muito, muito bem-vindas. É uma honra estar com vocês. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo um conteúdo, trazendo lives, trazendo aulas para ajudar você a se aproximar do emagrecimento, a se tornar uma mulher magra. Vamos convidar aqui, pessoal, para ir entrando. Vão se chegando, vão se chegando. Deixa eu chamar aqui o pessoal, enquanto o Instagram está avisando todo mundo que nós já estamos ao vivo. Então, vamos lá. Muito boa noite. Sejam todas, todas muito, 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 muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Então, vamos lá. Boa noite. Então, nosso tema de hoje é os 3 pilares da liberdade alimentar. E é tão engraçado isso, é tão poderoso isso, que a gente precisa entender, né? O emagrecimento, ele não é um passeio no bosque, o emagrecimento, ele não é algo que seja rápido, ele não é um atalho, ele não tem atalhos, né? Isso não necessariamente significa que você vai demorar para emagrecer. Isso não necessariamente significa que é impossível, que é difícil ou que tem que ser um sofrimento. E essa é uma das coisas que separa a gente do emagrecimento. Hoje eu quero mostrar para você os 3 pilares, são 3 pilares simples, os 3 pilares que embasam o método Torne-se Magra, que embasaram o meu emagrecimento, que é aquilo que eu vivo no meu dia a dia, é aquilo que me faz me manter magra. Então, são 3 pilares poderosos, cientificamente comprovados. Então, isso aqui é seguro porque é cientificamente comprovado. Milhares e milhares e milhares de mulheres e de pessoas já emagreceram usando esses mesmos 3 pilares. Então, são pilares incríveis. Só que de uma forma muito estratégica aqui, estratégica e única, nós colocamos esses pilares exatamente na ordem mais poderosa que existe. Você vai encontrar esses pilares por aí, só que você vai encontrar eles de forma separada, de forma bagunçada, de forma desordenada, né? E isso é um grande tiro no pé. Então, quando você tenta fazer isso de forma desorganizada, ou seja, sem estar na ordem certa, isso significa que você muito provavelmente não vai chegar ao resultado que você quer e que a gente quer aqui, que é o seu emagrecimento, né? Então, ele é um passo a passo, né? 3 pilares: seguro, rápido, né? E quando eu digo para você que o emagrecimento não tem atalho, sabe por quê? Porque o atalho, na verdade, não é chegar mais rápido. O atalho, segundo a sabedoria milenar, ele é o caminho mais longo entre um ponto e outro. Então, quando eu estou pegando um atalho, na verdade, eu estou atrasando o meu processo, eu estou atrasando o meu emagrecimento. Então, o atalho, ele não é mais rápido, muito pelo contrário, ele vai fazer você se perder. Oi, Má, oi, Lu. Então, os 3 pilares, ele é um passo a passo, rápido,
um passo a passo definitivo, um passo a passo que vai levar você, de fato, a não só se tornar uma mulher magra, mas permanecer uma mulher magra. E todas as vezes que eu trago esse termo de tornar-se magra, é porque o emagrecimento, ele é um resultado. Ele é o resultado da mulher que você se torna no processo, né? E a grande verdade é que ao longo da nossa vida nós vamos aprendendo, né? A doutora Caroline Leaf, no seu livro Ative Seu Cérebro, ela diz o seguinte: toda vez que você está no presente, diante de uma escolha alimentar, diante de uma nova dieta, diante de um novo desafio de emagrecimento, você vai ao passado e o teu passado muitas vezes grita para você dizendo: você fracassou, você não consegue, você não vai emagrecer. E aí muitas vezes a gente se cansa. Então, uma das coisas que a gente vai significando o emagrecimento é com essa restrição, esse sofrimento, esse fracasso, esse afastamento. Aqui nós vamos falar sobre liberdade alimentar. O emagrecimento ele não é sobre restrição. O emagrecimento não é sobre cortar calorias, sobre contar calorias. E eu não estou falando isso apenas por teoria. Eu estou falando isso porque eu vivi mais de 20 anos tentando emagrecer. E acredite, eu tentei de tudo. Eu tentei fazer exatamente de tudo. Então, quando você tenta de tudo, você conhece as dietas, você conhece os problemas das dietas, você entende que quando você corta, que quando você exclui, que quando você faz restrição, você entende e você sente que isso não ajuda. Mas então, qual é o caminho certo, Ana? Qual é o caminho seguro? Qual é o caminho mais rápido para eu emagrecer? E é isso que nós vamos aprender. Nós vamos entender que o emagrecimento não é sobre restrição, ele não é sobre sofrimento, ele não é sobre você perder a liberdade, mas é sobre você ganhar a liberdade. Eu quero que você anote um conceito de liberdade, né? Muitas vezes a gente fala tanto de liberdade, a gente fala tanto de liberdade, mas de fato o que que é liberdade, Ana? E o que é liberdade alimentar? Então anota aí. Liberdade não exclui as suas opções, não diminui as suas opções. Então, logo, não é sobre restrição, não é sobre cortar calorias, não é sobre passar fome. Restrição não vai te ajudar. Então, a liberdade não diminui as suas opções. Liberdade é entre todas as opções, você escolher de fato aquilo que te faz bem. Então, isso é liberdade alimentar e é sobre isso que nós vamos aprender. E para a gente entender isso, a gente precisa entender que o emagrecimento ele é um jogo. Ele é um jogo físico, ele é um jogo mental, ele é um jogo emocional e ele é um jogo espiritual. O emagrecimento é sobre você como um todo. O emagrecimento não é sobre comida, não é apenas sobre comida, mas é sobre a pessoa por trás da escolha, sobre você. Sou eu por trás das telas, sou eu por trás da escolha, sou eu por trás daquilo que eu estou escolhendo. Então, o emagrecimento, ele é um pouco mais além, ele tem mais camadas. Por isso que hoje, 95% das mulheres não conseguem se manter magras. Porque elas acreditaram que é sobre um período, que é sobre um tempo onde eu preciso comer peito de frango e brócolis. E acredite, não é isso que vai te fazer emagrecer. O emagrecimento é sobre liberdade. Você não precisa tirar o doce da sua vida. Você não precisa cortar, você não precisa contar. Você precisa entender o que você come antes do que o quanto você come. Então, o que você come, anota isso. O que você come é muito, mas muito mais importante do que o quanto você come. Quando a gente começa uma dieta, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro erro que a gente comete é cortar. Então, eu sempre penso, nossa, eu preciso diminuir a quantidade, 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 quantidade. Eu preciso comer menos, eu preciso comer menos, eu preciso comer menos. E, na verdade, você não precisa comer menos. Você precisa comer melhor.
Acredite, o emagrecimento não acontece quando você diminui a quantidade do seu alimento, mas o emagrecimento acontece quando você aumenta a qualidade do seu emagrecimento, a qualidade dos seus alimentos. Então, vou repetir: o emagrecimento não acontece, anota isso, anota. O emagrecimento não acontece quando você diminui a quantidade dos seus alimentos, mas o emagrecimento acontece quando você aumenta a qualidade dos seus emagrecimentos, dos seus alimentos. O emagrecimento não é sobre restrição, não é sobre cortar, não é sobre passar fome. Então, vamos entender? E por que que a gente acreditou nisso, né? Como eu dei ali o exemplo da doutora Caroline Leavitt, que ela diz que o nosso cérebro vai ao passado, o que que de fato a gente aprendeu sobre dieta, né? Nós aprendemos errado sobre dieta. E a verdade a gente só tem clareza da verdade, a gente só entende o que é verdade quando a gente sabe da verdade. Por quê? Porque o teu cérebro, ele não distingue entre verdade e mentira. Então, se você contou para o teu cérebro a história de que dieta é um período de restrição, de que toda vez que você fizer dieta, você vai ter que sofrer, você vai ter que comer peito de frango, e você vai ter que comer comida ruim, e que você vai ter que passar fome, e é muito difícil emagrecer, é nessa história que o teu cérebro acredita. Lembre-se, o cérebro acredita na história que você conta para ele. Então, nós vivemos isso, nós experimentamos isso. Talvez você, assim como eu, já fez diversas tentativas frustradas de emagrecimento. E agora, o teu cérebro já aprendeu. Ele já aprendeu esse caminho, o caminho do fracasso, o caminho da dieta. E dieta, vamos agora então entender, para que a gente esteja livre, nós precisamos conhecer a verdade, né? Isso é uma passagem bíblica. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Isso é uma sabedoria, isso é um princípio, né? E princípios são imutáveis. Então, quando você conhece a verdade liberta você. Então, o que eu quero trazer para você é clareza. Dieta não é sobre um período de restrição. Dieta não é sobre sofrimento. Dieta não é sobre cortar calorias. Dieta é sobre um estilo de vida. Dieta é você aprender que você pode sim ter um novo padrão de escolhas, que você pode aprender a escolher melhor. Só que não foi isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu que dieta é cortar, é comer menos, é passar fome. E sabe qual que é o problema das dietas? É que quanto mais restritiva for a dieta que você faz, ela mais te atrapalha do que te ajuda. Porque além de dietas restritivas, elas não funcionarem no longo prazo, e elas não funcionam, porque ninguém consegue viver uma vida em restrição. A maioria dos estudos apontam que a maior parte dos comportamentos ruins, eles vêm depois de dietas restritivas. Por quê? Porque quando você corta, você coloca o seu corpo em um modo de luta e fuga. Então, o seu corpo, ele fica em um período de restrição, onde você não pode comer, onde você não pode comer, onde você não pode comer. E a dieta restrita, como quando você se liberta, né? Quem já não viveu isso, né? Quando você fala, nossa, finalmente acabei, cheguei no último dia que eu falei que eu ia fazer dieta. Então, de repente, você falou que ia fazer dieta por 100 dias, né? Então, acabou os 100 dias da dieta e, de repente, falou, ufa, tô livre, posso comer. E aí você vai ganhar os 5, os 10, os 15, os 20, os 30 quilos que você perdeu tudo de novo, porque dieta não é sobre um período de 21, de 42, de 63, de 100 dias que seja. Dieta é você entender que você é um ser humano, e você, quanto ser humano, quanto mulher, a sua vida vai continuar, e que você vai ter que colocar na sua vida a palavra, o significado verdadeiro da palavra dieta, que é dieta, que é todos os dias, que é um estilo de vida. Você é o resultado daquilo que você come. Você é o resultado daquilo que você se alimenta. Então, lembre que a comida que você come vai trazer o seu resultado. Aquilo que você alimenta, os seus pensamentos, aquilo que você alimenta, os seus pensamentos através da tua visão e através dos teus ouvidos,
E aquilo que entra físico em você, a comida que você come, é isso que define o seu resultado. Então, o excesso de peso, a deformação do nosso corpo e tudo que vem depois da obesidade, resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, o metabolismo inflamado, tudo que vem depois, na verdade, começou por uma inabilidade de fazer escolhas alimentares. Então, a liberdade alimentar é você desenvolver a capacidade, a habilidade de fazer escolhas alimentares de qualidade. Você precisa aprender a dizer não para aquilo que não faz bem para você. Porque quando você diz eu não resisto, eu não consigo, é muito difícil, significa que você não está no controle das suas escolhas alimentares. Então, eu preciso entender isso. E eu preciso, toda vez que eu vou mudar, que eu vou olhar para isso, eu preciso entender que eu estou aqui no presente e eu preciso olhar para o meu futuro, eu preciso projetar o meu futuro, eu preciso ver o quanto eu serei magra, o quanto eu aprenderei a fazer escolhas assertivas. É sobre isso, nós vamos aprender esses 3 pilares. Mas eu quero que você entenda que quando você está aqui no presente, o teu cérebro está olhando lá para o passado e dizendo, você não consegue, porque você já errou, porque você já fracassou, porque você já disse várias vezes que ia fazer e você não fez. Então, o nosso cérebro é especialista, ele é viciado em padrões e em deixar a gente presa, estagnada nesse nosso comportamento ruim, né? Então, a gente está ali presa, repetindo comportamentos, comendo do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. Eu acordo de manhã e faço errado. Chega no fim do dia, eu falo, nossa, meu Deus, fiz tudo errado. Amanhã eu vou fazer certo. E chega amanhã e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E isso é porque você treinou o teu cérebro a repetir padrões. E é assim que o nosso cérebro funciona, com a premissa de economizar energia a todo custo. Então, ele não vai gastar energia construindo um novo hábito. E para isso, você vai ter que treinar o teu cérebro. Você vai ter que ensinar o teu cérebro que esses 3 passos, que o que você quer viver agora faz sentido para você. Que o que você deseja, o corpo que você deseja, a disposição que você deseja, a autoestima que você deseja e toda a liberdade que você deseja de colocar uma roupa que você quer, de tirar essas roupas largas, de usar o, aquele vestido, aquela calça jeans, aquela roupa que está guardada que você não consegue usar. E talvez muito mais, né? Muito mais que isso. Conseguir amarrar um sapato, conseguir brincar com seus filhos, ter disposição para sair, ter disposição para passear, ter disposição para viver, para fazer suas atividades diárias, né? Nós temos uma vida. E aquilo que você alimenta o seu corpo diz muito sobre você, diz muito daquilo que você quer e daquilo que você não quer, daquilo que você faz e daquilo que você não faz. Então, as suas escolhas alimentares, elas começam por aí, ok? Então, a primeira coisa, o primeiro pilar da liberdade alimentar é você aprender a comer comida de verdade. Você não precisa comer menos, você precisa definitivamente comer melhor. Você não precisa fazer dietas, você precisa fazer escolhas. Você não precisa retirar o prazer, você precisa ressignificar o prazer. Quando eu digo para você que eu emagreci 30 quilos, eu sempre gostei muito de doce, né? Meu ponto fraco sempre foi doce, sempre. E à medida que eu aprendi sobre nutrição, à medida que eu aprendi sobre alimentos, eu entendi que um dos alimentos, eu ouso dizer que o alimento mais prejudicial para a gente é o açúcar, né? E eu sempre gostei muito de doce, né? Sempre foi meu grande ponto. E eu digo para vocês hoje que eu emagreci sem retirar o doce. Eu não retirei o doce da minha vida. O que eu retirei da minha vida quanto hábito foi o açúcar. Então, o açúcar não faz parte da minha vida, não faz parte da minha rotina. Ele é
de forma muito excepcional. Então, são muito poucas exceções que ele entra, né? Mas na rotina, no dia a dia, ele não tá. Então, o que acontece? Você não precisa fazer restrição, você não precisa excluir, tá? Você pode dizer assim, eu vou viver sem açúcar, tá? Definitivamente, isso não é necessário, tá? Você pode usar isso como exceção, desde que você entenda o quanto isso é uma exceção, né? E o quanto você não pode colocar isso como regra, tá? Então, você não precisa definitivamente excluir. Não, mas ele não pode fazer parte da sua rotina, ele não pode fazer parte do seu dia a dia. Então, lembra? Não é o quanto você come, mas o que você come. Então, aqui a gente chega naquele ponto onde eu como porque eu sou ansiosa ou eu sou ansiosa porque eu como. Muitas das minhas alunas chegam aqui relatando para mim, Ana, eu sou muito ansiosa, né? E a grande pergunta aqui é: você é ansiosa porque você come ou você come porque você é ansiosa? E a grande verdade é que esses alimentos processados, industrializados, eles liberam em você todo esse ciclo vicioso da fome. Então, é como se a gente não conseguisse parar de comer no infinito. E o mais engraçado disso, né? Semana passada eu estava na praia, e é engraçado porque na praia eu sou a pessoa que se fica sentada ali, né? Eu não sou a pessoa que não sai do mar. Então, normalmente eu fico sentada e eu normalmente escuto muitas histórias ali. E eu escutei uma história de uma moça que ela estava com ansiedade, né? E aí ela disse assim: Olha, eu não paro de engordar, eu estou engordando o tempo todo porque eu estou muito ansiosa, muito ansiosa. E eu fui ao médico. E o médico me receitou um medicamento, né? Eu não vou citar o nome aqui publicamente, mas a maioria de vocês com certeza já ouviu ou já usou, né? Que é um medicamento que normalmente os médicos é o primeiro medicamento que os médicos indicam quando a mulher reclama dessa questão de ansiedade. Ah, não estou emagrecendo porque eu estou com ansiedade. E o médico receitou. E sabe o que é o mais engraçado disso? É porque ali no relato dela, né, o que que ela disse? Que ela estava, acho que com 88 quilos e que ela não estava conseguindo emagrecer, e que ela estava muito ansiosa e que ela só comia, né? E o médico foi lá e receitou um medicamento. E o que que eu quero dizer para vocês? A maioria dessas ansiedades que a gente tem, ela na verdade é desencadeada por aquilo que você come. Quando você aumenta a qualidade dos seus alimentos, quando você passa a comer melhor, quando você passa a comer com mais qualidade, automaticamente o seu nível de ansiedade abaixa. Por quê? Porque você entra no segundo pilar do emagrecimento, o segundo pilar da liberdade alimentar, que se chama saciedade. Quando você come alimentos processados, ultraprocessados, refinados, farinha branca e açúcar, isso não dá saciedade para você, isso não nutre você. Então você vai comer um pão, você vai comer um macarrão, você vai comer uma pizza, você vai comer um hambúrguer e você vai comer isso todos os finais de semana, quiçá 2 a 3 vezes por semana. Isso não nutre você, né? Imagina que nós somos como uma terra, tá? Então imagina que nós somos como uma terra. E o alimento que você dá para você mesmo é como se fosse o adubo dessa terra. Então, se você está todo o tempo dando calorias vazias, como se você não se nutrisse, você não cria uma densidade aqui. É como que as camadas que tivessem aqui em você não fossem fortes o suficientes, né? Só que à medida que você vai tirando esses alimentos e colocando alimentos ricos, alimentos proteicos, alimentos que realmente dão nutrição para você, comida de verdade, tá? Densidade nutricional e saciedade estão escondidas nos alimentos naturais. Os alimentos naturais são os alimentos mais ricos em nutrição. Então, a gente não precisa inventar roda. A gente precisa se desintoxicar, limpar o nosso paladar desse vício que a gente tem pela comida refinada, pela comida ultraprocessada. Porque esses alimentos, eles foram quimicamente projetados para viciar você. Eles foram quimicamente projetados para deixar você em um ciclo vicioso. Então, quando você
vai nesse primeiro pilar de comida de verdade, onde você vai se alimentando melhor, onde você vai comendo melhor, onde você faz sempre refeições ricas em proteínas, ricas em gorduras boas, ricas em carboidratos bons, né? Frutas, legumes, e você não precisa tirar o doce. Por quê? Porque na comida de verdade você vai encontrar o doce. O doce da fruta, o doce de um abacate, de um coco, de um morango, de uma maçã, de uma laranja, de uma banana. Nós temos muitas opções de doces que foram feitos para consumo humano, para que a gente coma, para que a gente se alimente. Aí talvez você pode dizer assim: ah, Ana, mas e quando eu tiver vontade de comer um chocolate? Quando eu tiver vontade de comer alguma coisa, eu posso? Você pode comer, tá? Mas o que você precisa entender aqui que é a qualidade. O que você come importa. Então, quando você come um chocolate que ele não tem densidade, quando é um chocolate que ele simplesmente é uma gordura e com açúcar, isso simplesmente é uma caloria vazia. E você não tem o benefício. Então, quando você come um chocolate acima de 70%, aí sim você está gerando no seu corpo todos os antioxidantes, pegando todos os benefícios do chocolate, além de te dar o prazer. E talvez agora você levante um grande ponto de interrogação, talvez você franziu a sobrancelha aí pensando assim: ai, 70%? Nossa, eu não consigo comer 70%. Mas por quê? Porque isso é um processo. E o que que eu digo para você? É, nós estamos tão acostumadas, tão viciadas a comer comida de mentira, que nós não sentimos prazer na comida de verdade. Então, o grande segredo aqui, o grande desafio aqui, é que você, de fato, vai se desintoxicando, vai limpando o seu corpo. E aí, automaticamente, você sai desse pilar, desse primeiro pilar de comida de verdade, para o segundo pilar, que é o pilar saciedade. A fome é o fim de todas as dietas. Por isso que restrição não funciona, cortar calorias não funciona, contar calorias não funciona, um período não funciona, comer pouco não funciona, nada disso funciona. O que funciona é você ir comendo, melhorando a sua comida de verdade, melhorando a qualidade dos seus alimentos, porque isso vai te dar saciedade. E saciedade significa equilíbrio. Guarda isso, escreve isso, anota isso. Saciedade significa equilíbrio. Um corpo equilibrado, um corpo saciado é um corpo magro. Você não precisa emagrecer para ficar saudável. Você precisa ficar saudável para emagrecer. Você precisa comer menos. Você não precisa comer menos, você precisa comer melhor, aumentar a qualidade dos seus alimentos. Um corpo nutrido é um corpo magro. Um corpo nutrido, um corpo equilibrado é um corpo magro. E como não poderia ser diferente, né? Acredite, isso é ciência. Os alimentos mais ricos, mais que dão mais saciedade, que são mais densos, né? Têm mais densidade nutricional, mais capacidade de nutrir você. O planeta Terra são os alimentos naturais, ok? E agora eu quero falar do terceiro pilar, mas eu preciso que você preste muita atenção. Preste atenção nisso. Por que que eu preciso que você preste atenção? Porque a maioria das pessoas erram aqui. A maioria das pessoas erram aqui. Por falta de conhecimento, por achar que isso funciona para todo mundo e por achar que isso funciona de qualquer jeito, tá? Então, o que que acontece? O terceiro pilar, eu chamo, então, vamos recapitular. O primeiro pilar, comida de verdade. O segundo pilar, saciedade. E o terceiro pilar, terceiro, não é primeiro, não é segundo, é o terceiro. Nesta ordem, comida de verdade, saciedade, flexibilidade. Então, o terceiro pilar é flexibilidade. Este é o terceiro pilar. Por quê? Porque à medida que você nutre o seu corpo, à medida que você come melhor, à medida que você desenvolve a capacidade de fazer melhores escolhas, você aumenta a sua flexibilidade. Se eu perguntar aqui para vocês agora,
quem sabe aqui, né? Quem está satisfeito, quem está insatisfeito e precisa emagrecer. Quantos quilos você precisa emagrecer? Talvez você vai me dizer 5, 10, 15, 20, 30, né? Eu já recebi aqui 40, eu já recebi 45 quilos sempre quando eu faço essa pergunta aqui no perfil. Então, quantos quilos, né, eu quero emagrecer uma vez que eu estou insatisfeita com o meu corpo? E aí, se eu perguntar isso aqui, todos vocês vão dizer, eu preciso, eu quero, né? Se você perguntar numa multidão, todo mundo vai dizer isso, porque realmente, guardadas suas proporções em certo nível, todas as mulheres estão insatisfeitas ou querem emagrecer. O ponto aqui é que a gente não está falando de 2 quilos, de 3 quilos, de 4 quilos. A maioria das mulheres que eu falo, elas sempre precisam perder muito quilos, né? Muito peso. E aí, se eu também fizer uma segunda pergunta para você e perguntar assim: você sabe o que precisa fazer, o que você precisa fazer para emagrecer? Se eu fizer essa pergunta para você, se você fizer essa pergunta para você, você sabe o que você precisa fazer. A maioria de vocês sabem. Vocês não precisam passar 4 horas na academia, vocês não precisam comprar todos os suplementos do mundo e você não precisa fazer todas as restrições do mundo para emagrecer. Você sabe disso. O emagrecimento é simples. O emagrecimento ele se torna fácil, rápido e leve. Então ele não é um difícil. Ele não é difícil. Ele é processual. O emagrecimento é um processo. Só que a maioria de nós não queremos o processo, nós negligenciamos o processo, nós negamos o processo. Só que o que acontece aqui? A maioria de vocês quer emagrecer, né? Senão vocês não estariam aqui. A maioria de vocês sabe a certo nível o que precisa fazer para emagrecer, mas a maioria de vocês não fazem. Assim como eu, por muitos e muitos anos também não fiz. Eu queria, eu desejava, eu queria muito, mas eu não fazia, eu simplesmente não fazia. Mas por quê? Porque nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Por isso que você acorda de manhã, por isso que na segunda-feira, por isso que no domingo à noite você começa, amanhã eu vou começar uma dieta, nunca mais eu vou enfiar o pé na jaca desse jeito. Meu Deus, eu acabei com toda a minha semana de exercício. Então, muitas vezes, a gente chega ali na segunda-feira fazendo aquelas tão poderosas promessas de emagrecimento, aquelas que são feitas no começo do ano, aquelas que são feitas no domingo à noite, né, na segunda de manhã. Então, eu digo assim, eu vou emagrecer, eu consigo emagrecer, eu preciso emagrecer. E aí, o que acontece? Chega na segunda-feira, 3, 4, 5, 6 horas, que sai na segunda-feira à noite e você já acabou com tudo. No máximo terça, né? Então, por que isso acontece? Porque nós não somos seres racionais. Racionalmente, você sabe o que fazer. Racionalmente, você sabe fazer você sabe o que são boas escolhas. Racionalmente, eu não falei nenhuma novidade aqui para você. Você sabe que comida de verdade e saciedade vão ajudar você a emagrecer. Eu não estou inventando a roda aqui, tá? Eu não estou inventando a roda. Isso está aqui, isso já existe. Só que o que acontece? Você não é um ser racional, você é um ser emocional. E fazer escolhas alimentares de qualidade para ganhar, para desenvolver liberdade alimentar, não é racional, é emocional. Enquanto você não desenvolve essa musculatura, enquanto você não desenvolve esse aprendizado, enquanto você não desenvolve a capacidade de falar não, a capacidade de fazer melhores escolhas alimentares, você fica presa em um ciclo vicioso de fome, onde você come, come, come e engorda. Você come seus medos, você come a sua ansiedade, você come o seu futuro, você come o seu passado, você come tudo. Por quê? Porque o emagrecimento ele não é simplesmente um jogo físico, lembra? Ele também é um jogo mental e um jogo emocional. E eu costumo dizer que esse terceiro pilar, o pilar flexibilidade, nós estamos falando aqui de jejum intermitente, né? O autor indiano, ele chama Sukhas,
ele fala no seu livro, né? Mude seus hábitos, mude sua vida, sobre a cronobiologia. Então, a gente precisa acertar os nossos ponteiros, né? E chances são de que você está comendo quando você deveria estar dormindo. Então, o jejum intermitente, ele é um processo natural, natural. O jejum intermitente não é essa coisa miraculosa, não é essa coisa fora do padrão. O jejum intermitente é um processo natural. Ele é uma ferramenta e existem milhares e milhares e milhares de estudos sobre esse tema que mostram o quanto de benefícios tem essa janela de jejum, né? Que promove a autofagia. Então, o que é autofagia? Autofagia é a limpeza celular. É o seu corpo utilizando o lixo como fonte de energia, né? Mas como é que eu faço o jejum? Né? Como é que eu faço um jejum eficiente? É aquele que eu faço de forma natural, uma vez que o jejum é um processo natural. Então, onde está o erro? Lembra que eu falei que a maioria das pessoas erram aqui? Onde está o erro? Quando eu começo a fazer um jejum, porque eu escutei que jejum é bom, porque a minha amiga emagreceu com jejum. Então eu vou lá e falo, eu vou fazer jejum, afinal de contas, a Mariazinha, a Joaninha, a Bernadette emagreceu com jejum, então eu vou fazer jejum. E o que que você faz? Você começa a fazer jejum sem estar nutrida. Você começa a fazer o jejum sem se alimentar, sem comer realmente comida, sem estar alimentada. E sabe o que vai acontecer? Chances são de que você vai contar no relógio cada minuto que falta para o seu jejum, chances são de que você não vai cumprir, você vai quebrar o seu jejum, e chances são de que você vai comer muito além do que você deveria, e as chances são de que você pode desenvolver, se você não tinha, uma compulsão alimentar. Por quê? Porque a restrição, a dieta restritiva e o jejum feito de forma desordenada, de forma incorreta, ele é uma dieta restritiva, onde você passou um grande período sem se alimentar. Isso não é benéfico para você. Então, as pesquisas mostram que o quanto a gente engorda depois de dietas restritivas. E o jejum é isso, né? Você vai ver muitas pessoas, e assim como eu, serem apaixonadas por jejum, defender o jejum, ler sobre jejum, estudar sobre jejum, praticar jejum, né? Porque o jejum, ele limpa, ele cura o seu corpo. A gente acabou de falar de um processo que se chama autofagia, que é o seu corpo usando o seu lixo, as suas células, que poderiam virar uma célula cancerígena, e a autofagia tem esse poder. Então, quando você para de comer, o que que o autor indiano ali, o Surras, diz? Você está comendo enquanto você deveria estar dormindo. Por quê? Porque você precisa dar um período de descanso para o seu corpo. E lembra que eu falei que o jejum é um processo natural? O que que é um processo natural? No mínimo, 12 horas de descanso. Para o seu corpo não ficar fazendo digestão enquanto ele está dormindo. Deixa o teu corpo dormir, deixa o teu corpo descansar. Então, um processo seguro de jejum, um período seguro de jejum, são 12 horas, onde você janta às 8 da noite e toma o seu café às 8 da manhã, de forma mínima, tá? Obviamente que à medida que você vai ganhando uma musculatura, que você vai aprendendo, que você vai avançando, que você vai se sentindo, né? Que você vai ouvindo o teu corpo, você vai aumentando as suas janelas. Então, se você tomava café às 8, você começa a tomar às 9, às 10, às 11, talvez daqui a pouco você está fazendo a sua primeira refeição ao meio-dia e estendendo aí o seu período de autofagia, de limpeza, de cura celular. Por quê? Porque o jejum, ele sim, ele fortalece o teu corpo, ele fortalece, ele limpa, ele cura o seu corpo, mas ele também fortalece a tua mente. Ele fortalece o teu autocontrole, ele fortalece a tua musculatura, desde que ele seja feito de forma correta. Se você virar uma louca do eu preciso comer, o jejum não vai funcionar para você. Porque o jejum natural, o jejum feito da forma certa, você não tem aquela fome desesperadora, ok? Por quê? Porque o teu corpo, ele começa a ter
flexibilidade metabólica. E o que que é flexibilidade metabólica? É o seu corpo usando a energia que está disponível. Então, o seu corpo é como se fosse um carro biflex. Então, ele usa álcool ou gasolina. No nosso exemplo, glicose ou gordura. Como você está comendo todo o tempo açúcar, farinha, pão, macarrão, bolachinha, biscoitinho, pacotinho, saquinho, bolachinha, o seu corpo não precisa se esforçar para usar ou para buscar outra fonte de energia, porque você está entregando para ele o tempo todo, certo? Só que quando você passa por esses períodos, você vai ganhando flexibilidade metabólica. O que é flexibilidade metabólica? É a eficiência, é a capacidade do seu organismo em utilizar diferentes fontes de energia. Então, é você treinando o seu corpo para utilizar fontes de energia. É você treinando a sua mente para ficar mais forte. Então, o jejum, ele cura o seu corpo, ele fortalece a sua mente e ele edifica o teu espírito. Você é uma mulher inteira, completa. Então, quando você entende que você está no controle, e liberdade alimentar é sobre autocontrole. Quando você come escondido, quando você come a mais, quando você come em excesso, quando você não consegue dizer não, quando você não consegue resistir, a minha pergunta é: isso é equilíbrio ou desequilíbrio? Isso é controle ou isso é descontrole? Então, eu preciso começar a colocar consciência, colocar clareza sobre as minhas escolhas, sobre os meus comportamentos. E uma vez que eu olho para isso, eu estou entendendo que a minha vida está uma bagunça. Eu estou entendendo que eu não estou no controle. Então, aqui, a gente precisa entender que eu não preciso retirar o prazer, entende? Você não precisa retirar o prazer. Eu não sei se você já fez alguma dieta alguma vez que simplesmente você parou de comer tudo que te dava prazer. E, na verdade, você tem que ressignificar o prazer. O que que é ressignificar o prazer? É mudar o seu paladar. É limpar o seu paladar, porque hoje talvez você não está sentindo prazer com comida de verdade, porque você está viciada no biscoitinho, na bolachinha, no glutamato monossódico, no açúcar. Você está simplesmente viciada. Então, o seu corpo, ele não reconhece prazer. Só que para você se desintoxicar, você precisa gradativamente ir tirando a comida de mentira e ir colocando comida de verdade. Lembra? Não é a quantidade, não é diminuir a quantidade que vai fazer você se tornar uma mulher magra, mas é aumentar a qualidade. Para você emagrecer, é mais importante e fundamental você focar no que você come do que no quanto você come. Sabe por quê? Porque o seu corpo é inteligente. O seu corpo é muito inteligente. E gradativamente ele vai regular a quantidade. E você é uma mulher inteligente, você é uma mulher madura, você sabe que à medida que isso vai acontecendo, você vai assumindo o controle e você vai ajustando proporções. Só que hoje você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você está completamente em um vício, um ciclo vicioso de fome. Então, quando eu estou num ciclo vicioso de fome, comendo o tempo todo, e eu digo, ó, agora eu vou fazer dieta, e eu simplesmente paro de comer, e eu não como mais nada, ou eu como pouco, eu corto tudo que eu comia antes, as chances são de que eu vou fazer isso no máximo por uma semana, quiçá 10 dias. E simplesmente eu vou estar ali de novo, viciada, comendo, arrependida, frustrada, porque mais uma vez eu não consegui cumprir o acordo que eu fiz comigo. Só que a gente precisa ser inteligente. E ser inteligente é fazer esforço inteligente. Emagrecimento exige esforço, exige uma dedicação tua. Então, esforço inteligente é não fazer esforço o tempo todo. Você vai fazer 6 meses de esforço, 8 meses, um ano de esforço, e depois você vai perder tudo que você fez. Desculpa, eu não tenho um ano para jogar fora. Eu não sei se você tem, mas eu não tenho. Eu acredito que ninguém aqui mais tem um ano, 2 anos, quiçá 6 meses para jogar no lixo. Mas é isso que a gente faz. Quando a gente faz um esforço burro, quando a gente não faz um esforço inteligente, a gente está gastando o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo
a nossa energia, a nossa disposição em fazer alguma coisa e eu estou jogando fora. Então, o esforço inteligente é você aprender, colocar perto de você, no seu ambiente, na sua rotina, no seu dia a dia. Lembra dieta? Lembra o que é dieta? No seu dia a dia, comida de verdade. À medida que você coloca comida de verdade, você ganha saciedade. Quanto melhor a qualidade da comida de verdade, quanto melhor a densidade, quanto mais densa nutricionalmente, mais saciedade. Quanto mais saciedade, mais você aumenta a sua flexibilidade, a sua janela de jejum. Então, você não tem necessidade de comer o tempo todo. Se você está comendo o tempo todo, isso significa verdadeiramente que você não está se alimentando. E liberdade alimentar é sobre você escolher os alimentos e você dizer: eu estou escolhendo isso porque eu estou no controle das minhas escolhas alimentares. Não é a comida que me escolhe, mas sou eu que escolho a comida. Então, quando eu sigo esses 3 passos, comida, saciedade e flexibilidade, eu chego à liberdade alimentar. E quando você repete isso, e quando você treina o teu cérebro, você treina o teu cérebro, você treina o teu cérebro, você se torna uma mulher poderosa, você se torna uma mulher no controle. Eu quero dizer uma coisa para você, anota isso, sobre escolhas. Aqui eu ensino você a aprender a desenvolver a capacidade de fazer escolhas alimentares de qualidade. Mas existe um grande benefício, escondido por trás de aprender a fazer escolhas alimentares de qualidade. Porque quando você aprende a fazer escolhas de qualidade, você aprende a escolher alimentos com qualidade, ambientes com qualidade, pessoas com qualidade. O seu nível sobe, a sua régua sobe. Então, eu quero que você entenda que você tem muitos benefícios quando você ganha liberdade alimentar. Dominar o seu corpo é dominar a sua mente. Quando você treina o seu corpo, você está treinando a sua mente. Quando você treina a sua mente, você está no domínio do seu corpo, você está no controle do seu corpo. O seu corpo, sabe o que ele tem vontade? De deitar e comer. É só isso que o nosso corpo tem vontade. Deitar e comer. E se você deixar o seu corpo conduzir você, você não vai sair do lugar, porque o corpo não tem vontade de fazer. O corpo não tem vontade. Você precisa treinar o seu corpo e submeter o seu corpo àquilo que é a sua vontade. Então, por isso que muitas vezes você vai ter que se levantar e fazer um esforço concreto, um esforço verdadeiro, para não perder o resultado. Sabe, gente, a vida é curta demais, a gente não tem mais tempo para perder resultado. A gente não tem mais tempo para fazer mais uma tentativa de emagrecimento. Sabe, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você ainda vai estar aqui me ouvindo falar sobre emagrecimento, sobre liberdade alimentar? Não. Pega esse aprendizado, pega esses 3 pilares, implementa. E aí, para a gente terminar nossa live, eu quero trazer para você os 5 benefícios que hoje eu considero os mais impressionantes quando a gente aplica esses 3 pilares. E o primeiro benefício que eu anotei aqui, que eu sinto em mim, eu escutei isso ao longo dos meus estudos, dos meus professores, eu escuto isso hoje das minhas alunas. O primeiro benefício é clareza, clareza mental, foco, atenção, né? Quando você está sem a preocupação de ter que ficar fazendo digestão o tempo todo, quando o teu estômago não está pesado, quando você não está pesada, você tem clareza mental, você tem foco, você tem atenção. Porque o nosso corpo, ele trabalha com alguns graus de importância. E a primeira coisa, o primeiro grau de importância do seu corpo é estresse.
Por isso que a gente é bicho, nós somos luta e fuga. Se você tiver estresse, por isso que você chega no fim do dia, 6 horas, 6h30, 7 horas da noite, e você faz assim, hoje eu mereço comer. Por quê? Porque o teu corpo precisa aliviar o estresse, e isso é prioridade para ele. E como que o teu corpo aprendeu a aliviar estresse? Com comida. Poxa, Ana, mas será que só existe essa forma de aliviar o estresse? Porque o estresse, muitas vezes, você, obviamente que tem vários mecanismos e ferramentas para você diminuir o estresse, mas tem por vezes que o seu dia, tu vai chegar no final do dia, tua energia diminuiu e tu automaticamente vai estar com o teu nível de cortisol maior, tá? Nós somos seres humanos. E até aí, tá tudo bem. Só que se eu conheço um único caminho para alívio de estresse, eu sou bicho, luta e fuga, quando eu me sentir estressado, o que que eu vou fazer? Comer, tá? Só que quando você vai entendendo isso, você vai tendo clareza mental, você vai tendo foco e você vai entendendo que você tem outros meios e outros mecanismos para aliviar o teu estresse, ok? O segundo grande benefício é aumentar o seu nível de energia, de disposição. Muitas vezes, quando a gente pensa em comer melhor, em buscar saciedade, e quando a gente fala de jejum intermitente, as pessoas dizem: Nossa, se eu fizer jejum, eu vou cair, vou ficar deitada, porque eu não tenho força para nada. Sem comida, eu não tenho energia. E na verdade, não. Porque quando você faz o jejum dessa forma, você tem uma energia infinita dentro de você, porque você treinou o seu corpo, ensinou o seu corpo a usar a sua energia disponível. Então, você vai perceber que que o teu nível de energia, o teu nível de disposição, eles vão aumentar, ok? Além de melhorar a sua pele. E por que que quando eu como melhor, quando eu busco saciedade, quando eu faço o jejum, melhora a minha pele? Porque melhora o seu intestino. Lembra? Eu sou ansiosa porque eu como ou eu como porque eu sou ansiosa? E aqui a gente tem a nossa conexão cérebro-intestino, né? O que eu como afeta as minhas emoções e as minhas emoções afetam o que eu como. E lembra, você não é um ser racional, você é um ser emocional. Logo, aquilo que você come afeta suas emoções. E se você já naturalmente faz escolhas emocionais, você faz escolhas de forma emocional, quando você come alimentos que aumentam essa inconsciência nas escolhas, esse comer emocional, como você acha que ficam as suas escolhas? Muito mais emocionais. É quando a neurociência chama isso de sequestro emocional. É quando você simplesmente devora a comida e quando você simplesmente percebe, você fala, puxa, comi tudo, entende? Então, esse eixo intestino-cérebro, ele é muito importante. O que você come revela quem você é. E melhora a sua qualidade de sono. Então, lembra que ali o médico indiano falava, você está comendo quando você deveria estar dormindo. Se o teu corpo tem níveis de prioridade, a primeira prioridade dele é estresse, resolver o estresse, a segunda necessidade dele é digestão. Se você estiver com a barriga cheia, você não consegue dormir, porque o teu corpo ele não tem tempo e ele não vai metabolizar, ele não vai criar e não vai fazer todo o trabalho que ele precisa fazer quando você vai dormir. Você não vai fazer as associações de inteligência, você não vai aprender, você não entra no sono REM, que é aquele sono mais profundo, então você se prejudica, tá? Então, quando você come mais cedo, entre 18, mas no máximo 20 horas, você deixa o seu corpo melhorar a qualidade do seu sono. Você está comendo quando você deveria estar dormindo. O que eu vou dizer para você é: acalma, diminui o ritmo, se organiza, organiza a tua rotina, organiza os teus horários. Prioriza você comer até às 18, quiçá, no máximo, mas no máximo 20 horas. Mas entre 18, 19 e 20 horas, mas 20 horas o limite.
Não come mais. À noite, toma um chazinho sem açúcar, sabe? Toma uma água saborizada, relaxa, senta, deixa o seu dia acalmar, apaga um pouco de luz. Gente, o emagrecimento não é sobre comida. O emagrecimento é sobre você. E quando você não faz esse passo a passo, quando você não aprende a escolher os teus alimentos, a sua vida vai passar. O seu dia vai passar. E quando você vê, você está fazendo as mesmas escolhas alimentares ruins. E se você está comendo e escolhendo comida ruim, você está escolhendo todas as outras coisas ruins. Se a sua gaveta está uma bagunça, a sua vida está uma bagunça. A gente precisa entender isso. A gente pensa assim, eu vou emagrecer quando eu tiver isso ou aquilo. Não, você tem que emagrecer com o que você tem, com a organização que você tá. Se você não sabe, se você não aprende a escolher, fazer escolhas alimentares, você não sabe fazer escolhas sobre nada. Porque aprender a fazer escolhas é uma habilidade, é desenvolver essa capacidade. Então, emagrecimento não é sobre comida, emagrecimento é sobre você, sobre organização. Organiza a sua geladeira, organiza a sua gaveta, organiza a sua vida. Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi, eu tive um mentor de finanças, na época que ele foi meu mentor, ele estava na Alemanha. E eu lembro que a gente estava em mentoria de finanças, né? Estudando sobre finanças, aprendendo sobre finanças, sobre mentalidade financeira. E aí eu lembro que uma das coisas que ele falou para mim, ele falou assim, enquanto a gente não organiza a nossa gaveta, a gente não organiza nada. E aquilo caiu uma ficha imensa para mim. Sabe por quê? Porque isso é uma grande verdade. Isso é para o emagrecimento. Muitas vezes você diz, eu quero emagrecer, eu preciso ser magra, Ana, meus exames estão ruins. Só que se eu abrir a sua geladeira é uma bagunça. Se eu abrir a tua agenda, o teu celular é uma bagunça, tua rotina é uma bagunça. Então, o emagrecimento, ele não é só sobre comida. O emagrecimento é sobre você, sobre você. E quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você emagrece. Porque é muito fácil, a gente tem muitos motivos e bons motivos, boas razões para desacreditar do emagrecimento. E aí, o que que a gente olha? A gente olha e diz assim: ah, emagrecer é muito difícil. Não consigo resistir. Alguém chega com salgadinho frito, eu como. Quem resiste àquele cheiro? Entende? Só que o que que acontece aqui? É porque eu não sei, eu não desenvolvi, eu não aprendi a capacidade de dizer não. E dizer não é liberdade. E lembra que liberdade não diminui as suas opções. Sabe por quê? Porque o salgadinho não vai parar. Ai, já que eu tô de dieta, ninguém vai poder trazer salgadinho. Não, a vida vai continuar. A vida não para. Você não é uma estrelinha e o mundo não gira ao seu redor. O mundo não gira ao meu redor. O mundo não vai parar para o teu emagrecimento acontecer. As coisas, as pessoas, o estresse vai continuar acontecendo, a vida vai continuar acontecendo. E você, sim, vai ter que realizar o teu processo de emagrecimento no meio de tudo isso de uma forma inteligente, de uma forma corajosa. E é assim que você faz. E assim você avança, tá? Então, melhora a qualidade do sono é melhorar, é se organizar para dormir mais cedo. Não leva o celular para a cama. A luz branca, o teu cérebro lembra, o teu cérebro não distingue entre verdade e mentira. Enquanto ele vê luz, ele vai achar que é dia. Apaga a tua luz e vai dormir. No outro dia, você vai ver que o teu apetite, a regulação da glicina e da leptina é outra. Você acorda muitas vezes com uma fome de leão. Por quê? Porque você não dormiu. Então, o emagrecimento, ele é muito mais do que simplesmente comer peito de frango e brócolis. Muito mais. Ok? E aí, a quinta coisa que eu quero que vocês entendam, que com todo esse processo de comida, de saciedade, flexibilidade, esse jejum tão poderoso, o que que vai acontecer com você? Você vai anota essa palavra. Você vai naturalmente emagrecer.
Ana, o emagrecimento é difícil, é um esforço. Não é, não é. O emagrecimento acontece nesses termos. O emagrecimento é inevitável, o emagrecimento é natural, e o emagrecimento vai acontecer. Você só precisa, por um tempo, esperar essa roda girar. Ele existe um tempo de latência entre o seu comportamento ruim e entende. Talvez você tá aí, eu falo com muitas mulheres acima de 30 anos, né? 30 anos, 35, 40, 45, 50, 60 anos tendo os mesmos comportamentos ruins. E aí você me diz assim, Ana, será que em 21 dias eu consigo mudar os meus comportamentos? Você consegue aprender a mudar o seu comportamento. Consegue. Você consegue saber de tudo que você precisa e todas as ferramentas para mudar. Só que existe um período onde você precisa ter atenção, colocar atenção sobre isso até que isso se torne um hábito. E à medida que isso se tornar um hábito, porque o teu cérebro é um hábito, ele quer economizar energia, ele vai, aquilo que fizer sentido para você, o teu cérebro vai transformar em hábito. E você vai fazer de uma forma leve aquilo que parecia ser muito difícil. E é muito comum eu ouvir isso das minhas alunas, eu vivi isso, eu escuto isso diariamente das minhas alunas. Nossa, Ana, é impressionante como eu tinha uma necessidade de tomar refrigerante e eu não tomo mais. Eu tinha uma necessidade de comer porcaria o tempo todo e eu não tenho mais. E elas não falam isso de uma forma sacrificial, mas sim de uma forma natural. Porque aqui, nesses termos, o emagrecimento é inevitável. Gente, isso aqui é simples, você consegue aplicar isso, né? Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, você tem um final de semana. Se você começar a se organizar, se você se organizar, se você comprar o seu ovinho, se você comprar os seus legumes, a sua abobrinha, o seu chuchu, sua cenoura, aquilo que você gosta de comer, fazer sua saladinha, fazer sua comida, e você começar a comer comida, sabe? Comece a comer comida, comece a comer comida. Você vai se sentir mais saciada, você vai desinflamar o seu corpo, você vai desintoxicar o seu corpo e automaticamente você vai ganhar um poder mental. A liberdade alimentar, ela é o primeiro pilar, ela é o que sustenta. E com ela, caminhando junto com ela, é a liberdade mental, a liberdade emocional. Nós somos seres emocionais e fazer escolhas alimentares de qualidade é você dominar sobre o seu corpo, é você estar no controle. E para você estar no controle, você precisa de intenção, você precisa de força mental. Você não precisa de força de vontade, você precisa de força mental, né? Os nossos comportamentos são apenas reflexo do nosso pensamento, da nossa mentalidade, da forma como você pensa. Então, lembre-se disso. Dieta não é sobre restrição. Dieta não é sobre um período. Dieta é sobre você. É sobre o seu dia a dia. Organize o seu dia a dia e você vai ver que você consegue, de forma leve, rápida e definitiva, se tornar uma mulher magra. Eu espero ter contribuído com você. Essa é a live número 134 do nosso projeto Torne-se Magra. Você é muito bem-vinda todas as quintas-feiras, às 20 horas e 37 minutos. Nós estamos aqui para trazer um conteúdo e ensinar você a se tornar uma mulher magra e assumir o controle sobre as suas escolhas alimentares. Até quinta-feira que vem, a gente se vê. Fiquem por aqui, se cuidem e a gente vai se vendo nos stories. Um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira.